Vamos dar continuidade à nossa leitura do livro Despertar, do Haroldo Dutra Dias, entrando agora no capítulo 7, cujo título é Pensamento e Vida. E ele coloca no início aqui em destaque: você se lembra apenas daquilo que o emocionou profundamente. Pensamento e vida. Este tema é destinado a uma cultura de paz. Nos faz recordar aquela frase extraordinária do Espírito Emmanuel, que está no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, psicografia do Chico. Abre aspas. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador nos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Fecha aspas. Essa grande revolução do pensamento religioso humano, inaugurada pela terceira revelação, pelo Consolador prometido, nos convida a abrir mão daquela imagem de um Deus antropomórfico, sentado em um trono, a imagem de um rei medieval, e nos convida a ver o Criador como a mente suprema que governa, que plasma e sustenta a criação infinita. De acordo com a terminologia empregada pelo benfeitor Emmanuel, pensamento não significa apenas cognição e intelecto. Pensamento é um amálgama, pois reúne todas as potências do sentimento com todas as suas características e as potências do intelecto. Pensamento divino é a inteligência suprema no amor infinito que sustenta a criação. É através do pensamento que nos relacionamos com Deus. É por meio dos pensamentos que as criaturas se refletem, se relacionam, recebem estes influxos dos poderes superiores, conclamando a evolução espiritual. Todavia, é também pelo pensamento que nós estacionamos naquelas experiências reencarnatórias que fixaram em nós alguns elementos do intelecto e da emoção. Certa ocasião, em conversa com meu filho a respeito de determinada situação, eu explicava que a imagem que nós projetamos, a disposição que temos para a vida, a maneira como interpretamos pessoas e acontecimentos tem profundo impacto no nosso destino. Após concluir, ele me disse: Pai, então é muito simples, basta a gente mudar o pensamento. Sendo assim, basta mudar o pensamento e a vida será renovada? Segundo Leonardo da Vinci, abre aspas, a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação, fecha aspas, pois consegue ser simples apenas quem já equilibrou todos os elementos, já conseguiu aquela síntese preciosa, fruto da experiência, do trabalho árduo, das lágrimas, das alegrias, da dedicação, da entrega. A simplicidade é o coroamento de tudo, de uma carreira profissional, de um relacionamento, de uma palestra. Recentemente, eu assisti a uma entrevista com um grande artista, um músico antigo que tocava em um bar, enquanto a cantora entoava aquelas notas lindas. Ele, em sua guitarra, dava uma, duas, três notas, colocava um acorde no ponto. Mas certo dia adoeceu, não podia tocar, mas levou um jovem para tocar no seu lugar. O jovem chegou entusiasmado e a cada segundo tirava 10 notas na guitarra. Com aqueles acordes e notas, o público foi se animando com a empolgação do jovem. Após o encerramento do show, o dono do bar dirigiu-se ao músico mais velho e falou:
Olha, você está me enganando. Há muitos anos eu te pago aqui e você vem, dá uma notinha, coloca um acorde. E chega este jovem e dá um tanto de acorde, esse tanto de nota, você está me enganando. E o músico calmamente respondeu: Não, não estou te enganando. É que as notas que ele está procurando, eu já encontrei. Um subtítulo agora neste capítulo: Consciente e o inconsciente. Por que é tão difícil mudar o pensamento? Porque existe em nós uma parte que é o consciente e outra que é inconsciente. Há um texto enigmático, como todos os textos do Evangelho de João Evangelista, mas especialmente o capítulo 8. Jesus tem uma conversa franca, mas quando quer ser enérgico, ele sabe enérgico. Os fariseus o acusavam de heresia, de ser um revolucionário que vinha mudar os costumes, desrespeitar a revelação, e diziam isso na linguagem da época, ou seja, diziam que ele não era filho de Abraão. O que significa não ser filho de Abraão? Não seguir as tradições do judaísmo, não se basear nos princípios da primeira revelação, não ler os livros de Moisés e etc. E eles diziam para Jesus que ele, não ser filho de Abraão, eles não o escutariam. Mas Jesus, em certo momento, disse uma frase que eles certamente não devem ter entendido. Abre aspas. Antes que Abraão fosse, eu já era. Fecha aspas. Ele levou a conversa para o nível do fundamento espiritual. Mas não se trata apenas de dizer eu sou um espírito mais evoluído que Abraão, ou mais antigo. Não é apenas dizer que antes de Abraão se tornar o primeiro espírito a encarnar e trazer a ideia do monoteísmo, ele já era o governador espiritual do homem. A ideia é muito mais profunda. O certo é que os fariseus não entenderam a mensagem de Jesus. Entre parênteses, como poderia ser Jesus antes de Abraão se ele era mais novo? Mais novo? Porque fizeram uma interpretação literal, como a maioria de nós, ao interpretarmos os textos simbólicos. E em resposta a Jesus, os fariseus disseram, abre aspas, nós temos por pai Abraão, fecha aspas. E Jesus, inteligentemente, contestou, deixando-os impactados, abre aspas. Não, vós tendes por pai ao diabo, e vos esforçais para fazer a vontade dele. Ele foi homicida desde o princípio, fecha aspas. Nesta passagem, Jesus abordou um tema que nós consideramos extremamente relevante. Hoje nós conseguimos entender esse símbolo do diabo. Mas afinal, o que de relevante tem isso? A fala de Jesus se refere a uma figura da literatura bíblica chamada Caim, o primeiro homicida na história da literatura bíblica, não da história humana. O primeiro personagem que se entrega ao homicídio do próprio irmão Abel. Essa história começa com uma serpente chamada Diabo, Diabolos, que em grego significa adversário. Em hebraico, a palavra grega diabolos, Baal, vem do verbo lançar. Você lança para um lado, ele lança para o outro. De acordo com a etimologia, é o que lança ao contrário. Você vai em certa direção, mas ele fala para seguir o caminho inverso. Em hebraico, Satanás é também um adversário, mas em hebraico tem uma característica mais interessante. Satanás também é o acusador, o promotor da justiça, aquele que aponta todas as nossas ilicitudes. Mas, retomando o ensinamento de Jesus,
o que ele queria dizer com a afirmação, abre aspas, você tendes por pai ao diabo e vos esforçais para fazer a vontade dele, fecha aspas. E o que essa afirmação tem a ver com a fala do meu filho? Mude seu pensamento, muda a sua vida? Por que não conseguimos mudar o pensamento? Eu me refiro ao pensamento no sentido expresso de Emmanuel, aquele que inclui sentimento e intelecto, o conjunto. Por que você não consegue mudar agora? Porque há uma etiologia, uma filogenia psíquica, um tema que tem tomado até os ambientes judiciais. Hoje, na conciliação das varas de família, nós já temos constelação familiar, pois as terapias sistêmicas, principalmente a constelação familiar, têm nos despertado a atenção para o seguinte aspecto. Você comete profundos erros, repetindo a história de sua família. Por que repete tais erros? Segundo o psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, criador da constelação familiar, você repete por um dever de fidelidade amorosa, por amor. Óbvio que por um amor adoecido. Se você fizer um inventário acerca da história de sua mãe, de seu pai, da história de seus avós paternos, seus avós maternos, seus bisavós paternos, seus bisavós maternos, da história de seus tios, tias, desse conjunto dá para extrair a sua história. E não raro, você está fazendo a mesma coisa, principalmente repetindo a história daqueles que você menos quer repetir. Esse é um aspecto muito importante, e acrescido a eles, então, as nossas reencarnações, com suas memórias que estão vivas em nós. E a memória tem uma característica fantástica, pois você se lembra apenas daquilo que o emocionou profundamente. Você seria incapaz de dizer o que tomou de café de manhã no dia 4 de abril de 2000. Porém, se lembra de detalhes do dia em que desencarnou aquele seu parente que você adorava, que era uma referência para você. E agora em destaque, significa que a nossa memória reencarnatória é seletiva. Agora um outro subtítulo, mudar o pensamento. Kardec elucida que se reconhece o nível do espírito pela linguagem que emprega. E Emmanuel assevera que, entre aspas, estacionamos em algumas imagens. No mundo espiritual, os benfeitores, a fim de avaliar como têm sido os relacionamentos afetivos do espírito, tomam por base as últimas 5 encarnações e têm chegado à mesma conclusão: a repetição dos mesmos padrões e erros nas 5 experiências reencarnatórias. É por isso que Jesus quis dizer ao pronunciar, entre aspas, vós tendes por pai ao diabo. O que está inspirando o seu psiquismo é o seu passado ou é a proposta futura? Trata-se de 2 forças. Uma puxa você para trás para repetir padrões e outra que alavanca o seu psiquismo para a frente. Qual delas você segue? Este é o ponto vital da nossa reflexão. A que tipo de influência você está cedendo? Eu não me refiro à influência da mídia ou à do obsessor, mas à influência de dentro de você. Por quê? Porque existe uma multidão dentro de você reivindicando comportamentos e fidelidades. Por fidelidade psíquica, você não quer fazer diferente, embora saiba que isto seria o correto. Neste momento, então, chegamos à reflexão do meu filho.
Muda. Mas muda como? Para mais elucidação, vamos fazer uma analogia com o universo da informática. Quando dizemos que o computador está com vírus, nada mais é do que a presença de um programa que roda na tela. Você abre o seu editor de texto, começa a escrever, mas existe um programa ali presente, interagindo. Este programa, na linguagem de Emmanuel, representa, abre aspas, aquelas imagens em que estacionamos sob a fascinação dos elementos provisórios que nos escravizam ou que nos escravizam provisoriamente. Fecha aspas. O que a constelação familiar, por sua vez, consegue captar? Em uma família, o avô era violento, o pai é violento, o filho é violento. É um padrão, embora não se saiba quem ensinou quem a ser violento. Acontece que, por não terem os conhecimentos da imortalidade da alma, da reencarnação e da evolução espiritual, estas terapias ou estes sistemas não conseguem aprofundar mais. Mas, ao buscarmos o auxílio de tais terapias, se trouxermos o aporte do Consolador prometido, nós conseguimos enxergar um pouco além. Portanto, existe um programa dentro de nós rodando por trás. E a esse programa podemos dar o nome de diabo, Satanás, capeta. Nesses momentos dá saudade do Satanás com chifre, com pata de bode, porque este Satanás é muito simples, não dá medo nem em criança mais. O diabo difícil são esses programas que estão dentro de nós, mas não percebemos. Vamos tomar, por exemplo, o programa da vítima. Sem que você perceba, adota comportamentos em que sempre se faz de vítima. E o que acontece? A sua vibração espiritual é assim. Ei, por favor, me agrida, que eu preciso ser vítima. Feche a cara para mim, me cumprimente mal, faça alguma coisa para eu me sentir vítima, porque senão o meu dia vai ficar incompleto. Tem que ter algum toque de vítima. Eu preciso disso para viver. Em seguida, você passa a adotar comportamentos que justifiquem a atração de circunstâncias e pessoas para confirmar o programa que está rodando por trás. Assevera Emmanuel com propriedade, abre aspas, em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e se renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. Fecha aspas. Desse modo, o que você faz repercute. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Desse modo, na base está sempre um aspecto emotivo, que é no que nós fixamos, onde nós estacionamos. É aquela couraça que criamos difícil de ser mexida, porque mudar a concepção, a ideia, não é tão difícil. A questão é que toda ideia tem um conteúdo emotivo e um compromisso por trás dela. Por isso que é difícil mudar o pensamento. O mesmo ocorre em relação à cultura da violência. Por que é difícil mudarmos a cultura da violência? Porque está entranhada em nosso psiquismo. De acordo com a simbologia bíblica, Caim foi homicida desde o princípio. E o que está entranhado no meu, no seu, no nosso psiquismo? Que violência é poder.
O que não se consegue com a educação, consegue-se na força. Não tem sido desse modo? E agora, em destaque, existe um compromisso psíquico de todos nós com a violência, porque são milênios usando a violência para resolver as coisas, para desatar os nós. E como é que faz? Nós frequentemente falamos sobre cultura de paz, mas quando chegamos à rua, o programa que está rodando há 5.000 anos dentro de nós funciona da seguinte maneira: se a pessoa não ouvir com educação, grite. Se não ouvir com o grito, agrida. E se não der atenção, faça um escândalo, porque a violência resolve todos os problemas. Fazer esse mergulho e descobrir quais os programas que rodam por baixo é muito difícil. Nós tivemos contato com uma dinâmica familiar que se apresentava assim. A filha teve 2 crianças. Saía quase todo dia e deixava as crianças para a mãe cuidar. A mãe cuidava, mas reclamava, e por isso mãe e filha estavam em constante brigas. Ao se examinar a problemática, percebe-se que elas se uniam por esse vínculo. A mãe conseguia se sentir importante somente se exercesse esse dever que era da filha, não dela. E como identificar as questões de culpa existentes dentro desse psiquismo que as faziam se comportar desta maneira? Essa filha conhecia apenas um tipo de amor de mãe, aquele que a isentava do cumprimento do próprio dever. Por conseguinte, trata-se de um amor adoecido. Poderíamos falar para elas de espiritismo, ler as 1019 questões de O Livro dos Espíritos. É muito bonito Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas essa mãe, ao retornar para casa, qual é o amor de mãe que ela saberia dar? O amor de mãe que tira o dever da filha e assume o dever que não é dela. Em contrapartida, a filha sabia ser amada apenas de um jeito, da mãe que não lhe dava autonomia, que não incutia responsabilidade, que assumia suas responsabilidades. Esse era o amor que vinculava as duas. E acaso você as chamasse para fazer uma palestra, elas falariam: mãe não devem assumir os deveres da filha, porque é assim mesmo. Por trás está rodando o programa, por isso o aspecto difícil. Emmanuel diz que, abre aspas, a mente é o espelho da vida em toda a parte. Nos seres primitivos aparece sobre a canga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Fecha aspas. É como se fosse aquele diamante em toneladas de cascalho. Nas almas humanas, a mente surge no sentido de despertar, de se desenvolver. Mas as ilusões salteiam a inteligência. Saltear, de assaltar, sequestrar o nosso processo de aprendizado evolutivo tem sido o processo do assalto. As ilusões assaltam a nossa inteligência, amordaçam-na. Em seguida, vem a ilusão e tapa sua boca, amarra suas mãos e seus pés, e a sua inteligência não pode funcionar. Por que não pode funcionar? Porque a ilusão sabe que Deus se manifesta pela luz da razão, da consciência e da inteligência. Deus, que é o pensamento divino, nos deu a inteligência para aprendermos a discernir, a escolher, a administrar, a gerir o nosso patrimônio evolutivo. E você sabe que quando erra é porque a ilusão assaltou, amordaçou a inteligência? E o que acontece? Acontece a desilusão.
E o difícil da desilusão é que você sabia. E quando ela vem, você olha e diz: alguém pode entrar lá no quarto e desamarrar a minha inteligência? Por sua vez, vem sua inteligência toda fragilizada, porque você não a alimentou e fala: eu te disse, eu te falei. Muito pertinente nesta reflexão é criar a metodologia de Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos. Ele assevera que o segredo está no autoconhecimento. Às vezes, é preciso uma prática para entender a teoria. Antes de dormir, fazer um exame do seu dia para detectar os programas que rodam por baixo. A dificuldade de mudança do pensamento e a falta de estudo dos problemas do espírito tem levado ao crescimento exponencial do número de casos de suicídios. O índice de suicídios de acadêmicos de medicina está assustador. Outro índice preocupante são os processos de tristeza mórbida. Argumentam certas pessoas que ficar triste é natural. Você tem de ter um momento de ficar triste, senão você não tem saúde. Todavia, a tristeza mórbida não é natural. Por estarmos na mais profunda transição planetária, o que a transição planetária significa, ao nosso ver? Esgotamento de paradigma. E não se esgota um paradigma se não descer até o fundo do poço. Nós estamos vendo isso na política brasileira. Um paradigma que não acaba facilmente, porque o mal não cede com facilidade. Consequentemente, o mundo vai precisar viver muito sofrimento ainda para se desapegar de certos valores. E um deles é o valor da violência. Vemos isso na política internacional, cujos líderes ainda acreditam que vão resolver as questões na violência, não mais no soco, mas na bomba atômica. Nesse processo de transição planetária, não há nada pior do que ser infectado por algo extremamente perigoso que não se trata de bactéria, mas de algo que destrói os nossos recursos psíquicos, o desânimo. Vemos a humanidade desesperada em razão da fragilidade diante do novo vírus e não damos atenção aos problemas psíquicos que há anos estão matando cada vez mais pessoas. A Terra chegará à regeneração. A questão é se você voltará para a Terra, porque o progresso dos mundos é uma lei universal. E a lei do progresso não faz concessão a indivíduos. A lei do progresso não negocia com você. O progresso é uma lei cósmica universal e o universo tem o ritmo dele. Logo, o maior cuidado que podemos ter com o pensamento e com nossa vida está em Fonte Viva, obra de Emmanuel, Psicografia do Chico, em que Emmanuel comenta o versículo 1 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, na qual Jesus diz, abre aspas, orar. Orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar, fecha aspas. E Emmanuel inicia a mensagem dizendo, abre aspas, não permitas que os problemas externos, inclusive os problemas do seu próprio corpo, te inabilitem para o serviço de tua iluminação. Fecha aspas. É notório que todos nós vamos conviver com os problemas externos, entre parênteses, da política brasileira, da corrupção, do urbanismo, da violência, da doença. Do mesmo modo que com os problemas internos, entre parênteses, da família, da saúde, do casamento, problemas financeiros e profissionais. Mas o mais importante é não permitir que interfiram em seu processo
de iluminação espiritual, tornando você inábil para a iluminação individual. Pode acontecer? Sim, pode. Você pode simplesmente perder a sua atual encarnação ao se tornar inabilitado para o teu processo de iluminação. Vamos exemplificar, fazendo uma analogia com o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Encarnar é vir para o Enem. Representa um plano de exercício. Você já assistiu ao curso regulamentar? Foi antes de encarnar. Ao se incorporificar na Terra, você veio para o plano do exercício, da demonstração. Ao abrir a prova do Enem, o que você encontra? Respostas ou perguntas? E quando está encarnado na Terra, você encontra o quê? Dificuldade e dor. Porque a lição dada é caminho para novas direções. Atrás do enigma resolvido surgem outros enigmas. E outra não pode ser a função da escola senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Se você já sabe exercer, faça melhor. Se você não sabe, aprenda. Abre aspas. Replete-se de calma e de bom ânimo. Fecha aspas. Essa é a advertência de Emmanuel. Em seguida, ele complementa, abre aspas, encha-te depois de calma e bom ânimo em todas as situações. Relendo, enche-te depois de calma e bom ânimo em todas as situações. Fecha aspas. E a beleza do Espiritismo vem nos ensinar que os problemas não serão todos resolvidos nesta vida, porque tudo demanda tempo e bom ânimo. Do contrário, desfalecemos, paramos, e é bem difícil não permitir que os obstáculos sejam maiores do que nós. No entanto, adverte Emmanuel, abre aspas, foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as suas limitações. Fecha aspas. O que significa que fomos colocados em meio de 1000 obstáculos inusitados, obstáculos de nossa vida que não entendemos. Mas para quê? E na fala de Emmanuel, a mensagem subliminar, e agora em destaque. Tem problemas que você não vai compreender, você vai superar. Compreender é mais tarde. Porque para compreender você precisará assistir a aproximadamente 3 semanas de vídeos de encarnações passadas, 16 horas por dia. Imagine-se sentado em uma sala bonita, com um psicoscópio a projetar em uma tela as suas vidas. Isso aqui é lá em Roma, a primeira vez que você encontrou com essa criatura. Olha como é que vocês se encontraram. Igualzinho como eu encontrei agora. É igualzinho. Agora vamos acompanhar que vocês vão se encontrar mais 30 vezes. Não dá para tomar um café antes? Não. Não tem uma água? Você foi colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha. Toda inibição fora que reflete uma limitação interior. As inibições exteriores têm um propósito, o de auxiliar a vencer as limitações interiores. Tomemos, por exemplo, um espírito puro, que é alguém que venceu profundas e gigantescas limitações interiores, alargou os seus horizontes cognitivos e emocionais. E vamos considerar que, para um anjo deprimir, o mundo tem que acabar umas 3 vezes, porque ele tem a força emocional de um diamante. Não precisa ir nem muito longe, não. Eu me lembro do fundador da primeira casa espírita que eu frequentei, Loreto Flores, um grande espírita, amigo do Chico, em Belo Horizonte. Ele fazia a campanha do quilo. Certo dia, com um saco nas costas,
Bateu em uma casa, uma senhora abriu a porta, olhou que era espírito e cuspiu no rosto dele. Ele tirou o lencinho, tirou o óculos, enxugou, colocou os óculos e, lembrando do exemplo de Francisco de Assis, disse para a senhora: Isso é para mim. E para os pobrezinhos, a senhora tem alguma coisa? Abre aspas. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor e aí comece a listar. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram escorrer por causa do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde? Cadê esses guerreiros? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média, onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor, arrojados pelo tempo aos despenhadores de cinza, fortalecer e consolidar o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina nas surpresas constrangedoras. Fecha aspas. Esse trecho é do livro Fonte Viva de Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier. Vejamos que a frase linda de Emmanuel, entre aspas, nas surpresas constrangedoras, porque algumas vão te constranger, abre aspas, nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda antes de tudo que importa orar sempre, fecha aspas. Porque a oração é a conexão mental com as esferas superiores do progresso, do amor e da inteligência. Orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo e amando, e nunca, nunca desfalecendo. Não vamos cair, não, gente. Vamos embora. E assim encerra o capítulo 7. Próximo vídeo traremos o capítulo 8, que se intitula Fraquezas da Alma. E em destaque no início, o Haroldo coloca: um lado do nosso psiquismo deseja ardentemente repetir, viver novamente, experimentar, extrair prazer daquela experiência. E o outro lado, mais consciente e mais fortalecido, sabe que é preciso avançar. E assim nós terminamos esse vídeo e informando a todos que agora no ano de 2021, como nós já iniciamos no passado, no início da pandemia, o estudo da obra de André Luiz, começando com o Nosso Lar, e está em desenvolvimento, e esse estudo é para o nosso despertamento espiritual, e também começamos para dar o embasamento científico, religioso e filosófico a esse despertamento. Começamos também o estudo de O Livro dos Espíritos, né, com o apoio do livro Religião dos Espíritos de Emmanuel. Nós vamos dar início, portanto, em 2021, ao estudo mais um pouco aprofundado do Novo Testamento, iniciando, evidentemente, pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos,
Lucas e João, também com apoio de obras psicografadas pelo Chico através do Espírito de Emmanuel. E nestes estudos nós queremos trazer a essência da doutrina divina de nosso Mestre Jesus, que, com a moral cristã, vai fazer com que entendamos as bases da doutrina espírita e alicerçar o nosso despertamento espiritual. Fiquem com Deus e muito obrigado.